Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para participar, o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e o telefone à sua disposição é São Paulo 5052-6622. Para participar desta edição de Gente que Fala, o advogado Carlos Alberto Sanseverino. Prazer tê-lo aqui, doutor Sanseverino. Bom dia, Zancopé, bom dia aos demais integrantes desta nossa querida mesa de trabalho nos dias de hoje. Saudar a Rosana Chiavassa, que é uma das grandes lideranças da advocacia no Estado e no país, uma querida advogada, que eu tenho a honra de partilhar com ela alguns conselhos. Saudar o jornalista e radialista Marcos Calazans, família das mais tradicionais, das mais respeitadas, e um homem que o seu nome sozinho já fala a sua história. Muita honra em estar com vocês. Zancopé, você que é para nós uma referência do jornalismo sério, competente, ético. Uma alegria estar aqui com você e poder dividir esse espaço nessa manhã com os nossos teleouvintes. Sanseverino é presidente da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB, correto? Correto. Também ocupo na OAB Federal a Comissão Nacional de Direito Ambiental. Conosco, Marcos Calazans. Prazer tê-lo aqui, Calazans. Ô, Zancopé, querido. Muito obrigado pelo convite. Gostoso voltar a conversar com os ouvintes da querida Trianon, da AltV. Sua voz é muito bem Eu estava meio desacostumado já, viu? Obrigado, viu, Zanca? O Carlão, que é taxista em Moema, todas as vezes que a gente encerrava o Gente que Fala, ele exigia. Diga na sequência Marcos Calazans. Meu amigo Carlão. Carlão, um grande abraço, Carlão. Muito agradável, Marcos Calazans. Rosana Chiavassa, prazer tê-la aqui. Prazer, muito bom estar aqui. Feliz 2016 a todo mundo. Sanseverino, grande advogado, pessoa a quem eu tenho orgulho de falar, advogado. Querido Marcos, amigão. Queridaça. Muito bom te rever aqui. E Zanca, estamos aqui. Chiavassa, Rosana Chiavassa, o que é ASAS? ASAS é a Associação das Advogadas do Estado de São Paulo, estagiárias e acadêmicas, que tem um único objetivo, que é empoderar as mulheres, sejam as advogadas, como todas as mulheres, principalmente as vítimas de violência e preconceitos. Eu posso dizer, sem temer, que as advogadas hoje têm um espaço muito grande no mercado, na advocacia. Pode ser dessa forma? Eu diria que elas têm um espaço, mas elas não têm um espaço de poder. Então, veja você que só no ano passado, que nas eleições da OAB, aprovou-se que tivessem 30% de mulheres nas chapas. Então, você vê que é uma coisa muito recente, sendo que a gente pediu isso lá em 98, lembra? E mesmo assim, a gente estava checando no Brasil todo, dos 30% obrigatórios de mulheres ocupando as chapas, uma média de 60% a 70% são suplentes. Ou seja, as advogadas não estão ocupando o poder ainda. Mas o que muda? Eu queria chegar nesse ponto da pergunta. O que muda quando se estabelece numa chapa a participação de 30% de mulheres? O objetivo é que faça parte das decisões, pequenas, grandes e médias, o olhar feminino. A mulher tem um jeito diferente de ver, entender, apreciar, orientar as coisas. São olhares que, em momento algum, se brigam, são olhares que se complementam. Então, é muito importante ter também a voz da mulher. No teu caso específico, você já participou de uma eleição para o comando da OAB, para a presidência da OAB no estado de São Paulo. Agora, o que eu queria colocar é isso. As mulheres não se apresentam. Pois é. Existe também essa questão. Poucas mulheres se apresentam, há dificuldade de encontrar mulheres que queiram assumir, até porque há um preconceito. A mulher, quando você fala poder, ela fala, é antiético, não sei o que lá. E a mulher, querendo ou não,
é muito mais ocupada que os homens, ainda hoje. Né? Então, ela fala mais uma atividade. Mas a gente chega lá, eu acho que temos mulheres fantásticas, jovens advogadas, antigas advogadas, e não só advogadas. Você pegar a área médica, as mulheres também já tem uma associação só de médicas. Então, assim, as mulheres estão caminhando, estão andando, mas enquanto a gente não, de alguma forma, não colocar no ventilador todos os dias, que o grande problema da mulher não ocupar espaços é porque ela não é empoderada e é porque ela sofre violência, a gente não vai mudar isso. Ô, Zanca, posso fazer uma dupla homenagem? Eu conheci a Rosana Chiavassa há alguns anos atrás. Um amigo me tinha dado o nome da Rosana, o telefone, eu entrando em contato lá na Rádio Trianon, e do meu lado estava o queridíssimo Márcio Papa, que não está mais entre nós. E eu desliguei a ligação, tinha convidado a Rosana para participar do programa, e ele me falou, você conhece a Rosana? Eu falei, não, pessoalmente eu não conheço. Ele falou, rapaz, ninguém entende mais dessa coisa da justiça na saúde do que a Rosana Chiavassa. Eu falei, é mesmo? Ele falou, o quê? Meu irmão teve um problema seríssimo, e teve mesmo, né? Sim. Um dos irmãos dele, que até faleceu. E chegou um momento que o plano de saúde que nós tínhamos, que era um grande plano, não queria mais saber de atender. Aí me deram a sugestão de procurar a doutora Rosana Chiavassa. Eu liguei para a doutora Rosana Chiavassa, e ela disse para mim o seguinte, não precisa nem vir aqui não. Olha só, não precisa vir aqui não. Faz o seguinte, chegando lá, você diga, se eles não resolverem, que você vai entrar em contato com a sua advogada, a doutora Rosana Chiavassa. Calazans, eu vou contar uma coisa para você. Em 15 minutos o problema foi resolvido. Eu não aguentei, eu tinha que fazer essa dupla homenagem à querida Rosana e ao queridíssimo Márcio Papa. Muito bom. Arthur Rolo, prazer tê-lo aqui, Rolo. Bom dia, Zancopé, ou boa tarde, né? Porque começa meio-dia, boa tarde. Eu estou surpreso aqui com tantos amigos na mesa. Uma satisfação estar aqui com tantos advogados brilhantes aí, consumeristas brilhantes. Pois bem, vários protestos comandados pelo movimento Passe Livre contra o reajuste da tarifa do transporte público em São Paulo bloquearam cruzamentos e terminais de ônibus na cidade. Hoje pela manhã, né, isso está acontecendo, mas na sexta-feira, a primeira manifestação expressiva contra o aumento acabou em confronto com a PM e atos de vandalismo. 17 pessoas foram detidas pela polícia, que estimou a participação de 3.000 manifestantes no ato. Doutora Rosana, doutor Sanseverino, doutor Rolo, Calazans. Olha, hoje de manhã, eu assistindo o noticiário, eles tinham feito uma barreira com 30 pessoas. 30 pessoas pararam em São Paulo. Olha, o povo brasileiro, principalmente o povo paulista e paulistano, já não aguenta mais esse tipo de situação. E a gente percebe um Estado inoperante, com medo de mexer na situação. Tem que mandar a cara lá e descer a borracha nessa gente. Uma coisa é você ter manifestação, todo mundo é a favor da manifestação, agora isso é bagunça. O que eles fizeram na outra, com aqueles mascarados lá, o Black Blocs. Black Blocs, quebrando tudo, foi um cara ficou preso, é brincadeira, é uma covardia, nós estamos passando um momento de uma covardia nacional. E o povo não aguenta mais isso. Aí você vê um empreiteiro desses aí, da confusão do Lava Jato, entrando num restaurante, não sei se vocês receberam isso. Sendo vaiado, né? Em Angra. E foi expulso pelas pessoas que estavam lá dentro. O povo não aguenta mais. Você não vê, tirando a história do Lava Jato, que é a grande esperança nacional, você não vê mais nada acontecendo. Né? Os políticos estão aí ainda, continuam aí, aqueles mesmos. É um problema. E agora com as restrições, só uma partezinho, agora com as restrições na propaganda eleitoral, eu continuo estudando agora, já me preparando para as eleições, Zancopé, e restringiram sobremaneira a propaganda eleitoral. Quem interessa restringir a
a propaganda eleitoral. Fala, vai diminuir, o TSE aplaude, fala, vão diminuir os gastos de campanha. É verdade, só que tem campanhas, aí eles fizeram uma tabelinha de gastos, um candidato a vereador vai poder gastar numa cidade de até 50 mil eleitores, R$10 mil para se candidatar. Aí que está. Vai gastar R$10 mil ou vai ter caixa 2? E ainda que, R$10 mil na cidade de até 50 mil eleitores. E aí dá para fazer, dá para ter essa inovação na política? Não vai ter nunca, porque o sujeito que respeitar a lei, que não praticar o caixa 2, nunca vai conseguir fazer frente a quem já está no exercício do mandato. Uma coisa que seria interessante de anotar, não queria perder o gancho, o Calazans levantou uma bola aqui que eu acho muito importante. Nós temos alguns levantamentos, Zancopé, e acho que até a Rosana deve conhecer isso, mostrando que São Paulo é a segunda cidade mais congestionada do planeta. Nós só perdemos para Istambul. E quando nós falamos, como você bem disse, como é que pode meia dúzia de gente parar São Paulo? Isso, de fato, é um desrespeito com a população de São Paulo. Uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, a grande São Paulo, perto de 15 milhões. Nós estamos hoje no estado de São Paulo com mais de 7 milhões de automóveis. Vou dar alguns dados aqui, Zancopé, pela seriedade do teu jornalismo. Você imagine o seguinte, a velocidade média da cidade de São Paulo, das 18 às 20 horas, é de 12 km por hora. 12 km por hora. Os bairros da cidade de São Paulo, os principais bairros, Pinheiros, Itaim, se você for pegar Jardins, nenhum desses bairros, Santo Amaro, por exemplo, tem mais de 5 milhões de habitantes. A grande Santo Amaro, ela responde por mais da metade da cidade. Bairros como Itaim, são 600, 700 mil pessoas. São grandes núcleos, são grandes cidades dentro da cidade de São Paulo. Então, o taxista que está nos acompanhando agora, ou a dona de casa que tem que levar o seu filho na escola, ou o trabalhador que tem que sair para casa, quanto tempo do seu dia, da sua vida, por dia, ele tem que emprestar ao trânsito? E aí pega um bando de maluco desses e para a cidade. A notícia aqui diz que 17 pessoas foram detidas. Como é que pode 17 pessoas parar uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes? Isso é um contrassenso. E é importante que eu acho que tem que haver uma repressão com energia. Querem fazer o protesto é legítimo, ok. Tem lugares no planeta, nos Estados Unidos, na Europa, onde os locais para protesto são indicados. A pessoa vai lá, quem quer participar do protesto participa, mas não atrapalha o resto da vida de todo mundo. Exatamente. Eu acho, Zanco, duas questões. A primeira é que um pedido a todos os empresários do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vamos contratar esta empresa que faz, eu já apelidei de Bicycle Boy. Vamos abandonar os motoboys e contratar esse pessoal que de bicicleta aí está fazendo esse trabalho. É uma empresa muito legal, uma empresa muito séria, para a gente começar a tirar essas gangues que também atrapalham um pouco São Paulo. Eu só acho, Zanco, que a gente tinha que tentar aprofundar o assunto. Por que nada muda no Brasil? Por que o povo fala, vomita nas redes sociais e não age? Eu acho que a gente tinha que começar a tentar entender esse fenômeno para tentar entender por que a população não exige. Porque eu tenho certeza que se nós todos exigíssemos do Alckmin que ele não mais permitisse parar a Avenida Paulista, que ele não mais permitisse que os protestos fossem livres, que tivessem lugares mesmo, Sanseverino. Amanhã vão parar de novo, né? Já tem uma convocação para amanhã. Arthur, é todo dia. Então, assim, mas o que está por trás? Avenida Paulista, competência do governador ou do prefeito? Pois é, então vamos chamar os dois para conversar. Eu não sei. Eles conversaram recentemente e reajustaram as tarifas de ônibus. Acho que não dá muito certo. Aí que está. Aí tem uma confusão de competência, porque questão da polícia militar, o policiamento, a questão da ordem pública é estadual.
e a questão de Da polícia viária, e a polícia- as questões viárias, né, é uma questão municipal. O trânsito é uma questão municipal. Agora, é o prefeito mesmo, os é o dois, prefeito. mas aí os dois também Mas têm que é o disciplinar. prefeito que fecha a Paulista de domingo, então é ele que tem que impedir que a Paulista seja É, mas aí que fechada tá, no resto da essas semana. questões envolvem policiamento, porque se o prefeito chegar e falar, eu não vou fechar a Paulista não está autorizada para protesto, o que vai acontecer? Eles vão fazer o protesto, mesmo assim, aí vai entrar a borracha, que é o governador. O governador não quer borracha, nós é que queremos. o governador tem que fazer respeitar a ordem. Na né? sexta-feira, vimos atos de vandalismo, de pessoas depredando ônibus, quebrando ônibus, quebrando viaturas da CET. Inadmissível. E aí 17 pessoas, imagino que nenhum daqueles que patrocinou, né, promoveu aqueles atos, estava entre esses 17. E acho Estavam que não todos são nem mascarados. Então, E são identificáveis. Né? Se Cada, se cada quiser, ônibus né? desse custa mais de R$500 mil. O prejuízo é da população. Porque repassa para o dono da empresa, e o dono da empresa repassa aumento de tarifa, pode escrever que tem um monte de ônibus queimado aí nesse aumento de tarifa. Vocês Viu? já repararam que eu nunca vi um dono de empresa de ônibus reclamar de ônibus queimado? Vocês já viram? Não, porque eles repassam, né? mas tem seguro também, né? Mas será? Aonde está tudo tem truque, né? Aonde você mexe tem truque, não é? É impressionante. Imagine se você perder a bicicleta, você vai ficar chateado, você vai querer. Agora imagine um ônibus de 500 pau. Ninguém reclama, está tudo certo, fica o dito pelo não dito. Olha, é uma coisa insuportável. E as coisas acontecendo e a gente fica dando milho aos pomos. Você citou o governador Geraldo Alckmin. Pois bem, o governador Alckmin tem aproveitado a falta de diálogo entre movimentos sociais e o PT para se aproximar do movimento dos trabalhadores sem terra, famoso MST. Aproximação criticada por ruralistas terá marco na próxima quinta-feira, com a sanção da lei estadual que permite a transmissão de terras a herdeiros de assentamentos rurais e o acesso deles a financiamento. Você acabou de citar o governador. Pois é. Eu já me antecipei a leitura dessa notícia. Zancopé, eu acho que a gente não consegue acompanhar tudo, a gente não consegue protestar de tudo. Como assim? Permite transmissão de terras? De novo, rasgar a Constituição Federal. Eu fico extremamente indignada, sei que Sanseverino também, Rolo também, até pela nossa formação. Eleição, né? Não adianta que eleição aqui nesse nosso país autoriza tudo e permite tudo. Agora, eu, como me desfiliei ano passado, mercê de uma conduta errada também do governador com relação às mulheres, a política de mulheres, eu realmente afirmo que Alckmin está pecando e muito no nosso Estado. Rolo, Não Calazans, dá. Sanseverino. Aí que tá. Tá aproximando. Eu acho que tem questões assim mais relevantes para cuidar. Agora, tá na cara que essa aproximação aqui com os movimentos sociais tem a ver com a perspectiva de candidatura à presidência da República. E aí é aquilo que a gente critica, né? Tudo bem, a Dilma fez uma série de propagandas enganosas, né? Aí entramos na área do direito do consumidor, que tem muita propaganda enganosa, e essa propaganda enganosa vem para o direito eleitoral também, e ele está querendo mostrar uma tendência, mostrar uma ideologia que ele não tem, ele nunca teve essa ideologia, está querendo mudar a ideologia de acordo com a conveniência política para capitanear voto. Isso está mais ou menos claro. Eu chego a duvidar, você sabe, dessa notícia. Ela é tão estapafúrdia. Mas em política, Calazans, você vai mas duvidar do é quê, tão Calazans? estapafúrdia que eu falo, será que não é alguma coisa plantada? Porque não é possível que o governador Geraldo Alckmin agora queira fazer gracinha com esse tipo de movimento. O que explicaria a Achando não que vai repressão, ganhar né? voto? Não Mas, é possível, não é. Calazans, o que explicaria ele não reprimir da forma como a lei autoriza esses movimentos também, Também é verdade. contra o patrimônio. Essa questão da invasão das escolas aí também, a gente está falando de
de poder de polícia, etc. Tudo bem, eu acho que a estratégia, no caso aí das escolas, foi absolutamente infeliz. Não tem outro nome, eu acho que o secretário devia ter caído muito antes do que Do que caiu. mas também deixar invadir a escola, deixar depredar a escola, é o tal do poder de polícia que não Secretário está caiu? atuando, né? Secretário Da caiu? Educação caiu, mas demorou para cair, Demorou, né? demorou Mas muito. você sabe que Mas nesse... e o da segurança, que é responsável? Não, da segurança não caiu, caiu só o Não, é- da educação. Mas quem Não, eu cá quero entre nós, saber. cá entre nós, quem fez a besteira maior aí foi o secretário da educação, né? Você Que tem- foi o que caiu. Você tem toda a razão, é verdade. Um projeto como aquele, que transforma completamente o esquema educacional e que não é ruim. Não, Não é ruim. tem que ser explicado, Agora, tem que ser você não pode conversado. você não pode impor para a sociedade do jeito que eles fizeram. Uma coisa sem menor raciocínio. Agora, depois que os alunos invadiram as escolas, aí é o seguinte, eu acho que não tinha que ter borracha mesmo. Acho que eles estavam no direito, eram os pais, os alunos, lutando por uma atitude que eles achavam incorreta. Até aí está tudo certo. Pleito legítimo, não é? É legítimo, eu não vejo problema aí. O problema é o que o Rolo Mas falou. houve depredação dos prédios públicos? Que eu saiba não, parece que teve Houve. uma escola que parece que roubaram computadores. Não, quebraram Tudo mais. Teve coisa. Aí eles falaram que eles depredação. vão repor. Teve depredação, mas é que tá, não devia deixar entrar, deveria ter conversado antes, deveria ter tido uma estratégia diferente da que tiveram, porque, tudo bem, a política eu também acho que, no fundo, a questão é importante, mas, de repente, você tem 3 filhos, um pai de família que já tem muita coisa para fazer no decorrer do dia, tem 3 filhos na mesma escola, de repente ele tem que distribuir em 3 escolas diferentes, com 1 quilômetro de distância entre as escolas, e ele tendo que se Não, e desdobrar. de repente, né? De repente, Do dia sem pra dar noite, pum. satisfação. Quando Então, eu me referi ao secretário da Segurança, é porque houve depredação, sim, de escolas, de prédios de escola, abuso lá dentro quando eles se reuniram e impediram que a escola retomasse as suas atividades. E aí é que eu perguntei, e o secretário da Segurança, nesse momento, não, vocês que são advogados, eu sou só jornalista, sou só curioso, né? Mas eu quero saber, não existe uma inteligência de parte da polícia para identificar esses que invadiram, para identificar aqueles que depredaram os ônibus, depredaram as viaturas da CT? Não tem uma inteligência da polícia para isso? Se vocês olharem, o governo passa a ter um comportamento diferente para quem viu os noticiários de ontem. E durante as manifestações, policiais militares estão filmando. Eles descem as manifestações de ponta a ponta filmando, já de uma maneira, isso é o que a gente chama no direito de ofendícula, né? De criar uma certa forma de proteção e dizer, olha, vê o que você está fazendo porque nós estamos filmando. Isso, na verdade, é uma herança do sistema de investigação muito comum nos Estados Unidos e na Europa, que a gente sabe que lá fora, por exemplo, não há um carro de polícia que não filme tudo. Isso é recente no Brasil, né? Uma coisa que não tem 10 anos, a gente começou a filmar o interior das nossas viaturas, já há casos aqui no estado do Rio de Janeiro, em outros estados, demonstrando que o indivíduo é surpreendido ali em um flagrante de irregularidade e que acaba permitindo uma coerção. De fato, nós estamos no momento do Big Brother mundial, né? Hoje em dia, quem tem na mão um aparelho de telefone, todo mundo tem, todo mundo que está acompanhando o nosso programa, uma grande maioria tem. A média hoje, se nós temos hoje mais telefones no país do que pessoas. Porque às vezes as pessoas têm 1, 2, 3 telefones, compraram, não devolveram, passaram para alguém. Enfim, para resumir, não é difícil para o governo, respondendo à sua colocação, fiscalizar. E, naturalmente, a Secretaria da Segurança, por excelência, por ser a pasta responsável pela segurança, deveria privilegiar esse tipo de coerção que vai coibir de tal maneira e evitar que a população fique à mercê do vandalismo. Sendo que as televisões todas mostram, filmam, como você está dizendo, A tudo. cena toda. A gente vê tudo pela TV. Só A quando é polícia que taxista, só quando é taxista que eles não deixam filmar, né? Que eles batem no Os no Ubers, pessoal os Ubers. no pessoal da televisão. Eu acho... É engraçado, né? Eu acho assim, eu acho que o Brasil vive ainda um conflito entre direitos e deveres, né? Todo mundo acha que tem direito a fazer tudo e qualquer coisa. A Justiça acaba interpretando a Constituição Federal de que todo mundo é livre para fazer.
para mim está faltando o outro lado, que são os deveres e a punição. E aí a gente não vê as coisas acontecerem e isso traz a sensação de impunidade, isso traz a sensação do eu posso fazer cada vez mais e mais e mais, porque nada vai me É a acontecer. crise de autoridade do Estado, né? Ô, Rolo, deixa eu aproveitar um instantezinho. Você fez referência às eleições, né? O nome Rolo identifica imediatamente a legislação eleitoral. Você sabe, Zancopé, que tem gente que fala que eu não faço direito eleitoral, porque eu faço direito do consumidor também, né? Sim. Então, eu comecei lá no escritório, lá na família, meu pai conheceu minha mãe dentro do TRE, então eu não fazer direito eleitoral é um negócio absurdo, né? Mas essas alterações, você citou apenas a redução do período de propaganda, como se esta fosse a grande sacada, né? E os meios de propaganda, agora não pode ter mais pintura, não tem mais pintura em muro, tem adesivo, você pode colar no muro de uma propriedade particular um adesivo de no máximo, colocar uma placa de no máximo meio metro quadrado, aquilo que era 4 metros quadrados virou meio metro quadrado, imagina numa casa grande você colocar meio metro quadrado, adesivo de carro agora tem dimensão, não pode mais envelopamento de veículo, não pode mais cavalete. Quer dizer que a indústria da eleição Diminuiu, o custo Indústria da eleição. Mas diminuiu. isso não é bom? Aí que Porque é tá. uma poluição na cidade danada, uma Então, coisa mas, ó, horrorosa. em Cuba, você sabe que em Cuba não tem esse tipo de poluição, mas Na o que tem Venezuela mais tem também não. o que mais tem é cortiço, fio, gato de energia elétrica. Eu Então, acho que eu vai sou a impedir- favor da festa da democracia. Eu acho que vai impedir a entrada de gente nova. Não, isso isso só sim, privilegia isso não quem tem já a está ver. no Sim, poder. sim. Então, isso é Agora, a muito questão de triste. poluição, falam muito de poluição, né? E eu como a minha área acadêmica também é voltada para o direito ambiental, a coisa mais fácil de resolver, eu cheguei até a sugerir um projeto de lei nesse sentido, é destinar um valor, você sabe que tem lá o fundo partidário, é composto, em grande parte, pelas multas eleitorais pagas. Pega um valor do fundo partidário, reverte para as prefeituras, para a limpeza da cidade, já está resolvido o problema. Será? Com Fica certeza. na prefeitura, Bom, você acha? mas aí o problema é O dinheiro sistêmico. vai lá. né? Ah, eu sou Aí o problema contra, é eu sou contra, sistêmico. Arthur. Não, a gente Mas- pagar para limpar a sujeira. Não, sou mas aí contra. paga do dinheiro do fundo partidário. Se a propaganda eleitoral suja, tira uma parcela do dinheiro do fundo partidário, que é o dinheiro que vai para as campanhas. Porque são os pra partidos que sujaram. Para limpar. Ou então cobra. Cobra, eu perfeitamente cobraria. Possível, perfeitamente possível. Pega lá os santinhos que estão no chão, Isso. cobra de quem De jogou cada no chão. candidato, É é possível isso aí. também. Mas O Calazans, Arthur, pois desculpe, não. Zanco, só para colocar o buraco da questão dos patrocínios, ele é mais embaixo, né? A gente tem que pensar o seguinte, nós estamos vivendo essa crise institucional de todos os lados do governo e o ponto central, fulcral disso é exatamente isso. Quer dizer, como é que os políticos vão sobreviver sem os empreiteiros? Se não houver uma legislação... Eles dão um jeito. Não, tudo bem, mas a gente tem que acreditar no país dos nossos filhos, dos nossos Com netos, certeza. porque nós somos cabeças pensantes. Se nós formos fazer um trabalho de só avaliar os defeitos, nós vamos dizer o seguinte, que esse país não tem jeito, que o nosso Brasil não tem Eu sou o jeito. primeiro a dizer o contrário. Eu acho que tem jeito, eu acho que tem políticos honestos que, Pois é, então que nós são temos que preparados. pensar em Agora, soluções, né? então, só que para a gente ter... Eu, por exemplo, eu acho errado restringir propaganda eleitoral. A Constituição Federal lá fala no artigo 1º que todo poder emana do povo, e para que todo poder emane do povo, tem que ter E quem paga? acesso igualitário. Quem paga? Não, quem paga a propaganda eleitoral, por exemplo, eles estão querendo partir para o financiamento público. Eu sou contra o financiamento público. Eu acho que Já do existe. jeito que estava, que já existe, né, o financiamento exclusivamente público, eu acho que poderia limitar a doação de pessoa jurídica, porque chegar e pura e simplesmente proibir doação de pessoa jurídica, no final do ano passado, várias pessoas jurídicas já aportaram recursos para os seus sócios para conseguir subsidiar as doações. Outra questão, falam em poder econômico, na influência do poder econômico na eleição, isso você não vai conseguir tirar nunca. Agora, por exemplo, uma das alterações da legislação eleitoral, agora o candidato pode gastar todo o limite do próprio bolso. Antes ele não podia gastar todo o limite do próprio bolso, agora ele, por exemplo, se ele tem um limite lá de R$100 mil para gastar na campanha dele para vereador, em cidades maiores, ele pode gastar todo esse dinheiro do bolso. Isso não é poder econômico na campanha? Nós vamos a um intervalo. Gente que fala retornará em instantes.
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Antes, e assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Para ser alguém na vida, tem que estudar. Está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, nossa fanpage gentequefala.com.br. É o Facebook. Né? Conosco hoje o advogado Carlos Alberto Sanseverino, a advogada Rosana Chiavasso, o advogado Arthur Rolo, o radialista, jornalista Marcos Calazans, que sempre que a gente encerrava aqui o nosso Gente que Fala, ele assumia pela Rádio Trianon, aí desistiu, tirou férias. Volta quando, Calazans? Não tenho a menor ideia. Sinceridade maior não existe, não tem a menor ideia. Mas as pessoas reclamam da tua ausência. Graças a Deus. Uma hora a gente volta. É lembrado com frequência, o que é muito bom. É ótimo. É ótimo, é lembrado com frequência. Cadê o Calazans? Por que o Calazans não está falando mais? Né? Mas deixou um espaço muito grande na nossa programação. É de coração que falo isso, sem dúvida alguma. Obrigado.
A presidente do IBAMA, Marilene Ramos, afirmou que a lama dos rejeitos dos minérios que vazou das barragens da Samarco em Mariana pode ter chegado ao Parque Nacional dos Abrolhos, sul da Bahia. Samarco afirma que tem acompanhado o comportamento da mancha na região marinha e até agora não há comprovação técnica que o material observado em Abrolhos tenha relação com o desastre de Mariana. Sanseveriano, Chiavassa, Arthur Rolo, Calazans, é a tua área, né, Sanseveriano? Sim. Eu tenho a honra de presidir a Comissão Nacional do Meio Ambiente do Conselho Federal da OAB, o órgão máximo da ordem no país sobre a área ambiental. E o presidente Marcos Vinícius acabou criando uma comissão especial para tratar do caso Mariana. Uma comissão que integra o presidente da Comissão do Meio Ambiente de Minas Gerais, Mário Werneck, que, aliás, o Mário Lassada Werneck é uma das maiores autoridades do país na área ambiental, como também o presidente da Comissão do Meio Ambiente do Espírito Santo. Na verdade, Zancopé e queridos debatedores, infelizmente, no Brasil, a linha preventiva na área ambiental, ela ainda engatinha. Vale dizer, nós sempre estamos cuidando de corrigir. Existe um esforço, a área ambiental ela é relativamente nova, a OAB tem assentos no Conselho Estadual do Meio Ambiente, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, e a gente tem dado, enquanto representante da sociedade civil, as nossas contribuições importantes, porque a OAB, afinal, no país nós somos quase 800 mil advogados, é a maior entidade representativa de colegiado. E, neste caso, não foi diferente, Zancopé, nós estamos acompanhando desde os primeiros momentos o trabalho do Ministério Público, o trabalho dos técnicos, e a OAB está equiparada na legislação constitucional e pode também, se for o caso, ingressar como amicus curiae junto ao Ministério Público ou, eventualmente, ingressar com uma ação civil pública. Qual o trabalho? O trabalho é dimensionar o tamanho e a extensão do prejuízo através da área técnica e recompor o que for possível. Tem coisas, como diz a propaganda, que não tem preço. E isto realmente, por mais que se indenize as pessoas, Calazans, nós estamos falando de sincretismo, de pessoas que perderam mais do que as suas casas, as suas televisões, os seus rádios, elas perderam referências. Ela morava na esquina, tinha o bar do seu fulano, ela tinha o lugar que ela ia à missa, ela tinha valores de pai para filho. Então, ali tem uma questão de ordem sincrética, de valoração de ordem religiosa, de valoração de ordem moral. Isso, enfim, como diz o outro, não tem preço. Não tem preço. Agora, o que é que a legislação ambiental pode fazer justamente através dos seus atores? Recompor o tanto quanto possível e, às vezes, até de forma melhor, aquilo que funcionava. E, obviamente, aprender com o episódio, que é um episódio gravíssimo, o maior desastre ambiental do país. Nós tivemos também, infelizmente, neste ano de 2015, o incêndio aqui em Santos, que foi um dos maiores da história do caso Ultra, que a OAB também acompanha, e também estamos lá falando de mitigação e compensação. Então, acreditamos aqui que ainda nós estamos, infelizmente, Zancopé, numa fase de aquilatar a extensão do prejuízo. Mas, Severino, desculpa, Calazans, quando a gente fica sabendo que a Samarco tinha um relatório, né, produzido há questão de 5 anos, anterior a isso, e não tomou nenhuma providência, quando a presidente disse que multou e não sei quantos milhões a Samarco, a multa é paga. Né? Cadê o cheque? Quero ver o cheque também. Mas a multa é paga, só um detalhe, né? O que acontece porque a empresa não tomou nenhuma medida sabendo que era obrigado. As prefeituras também, aí eu ouvi entrevistas de prefeitos lá das... Aí briga a União com o Estado com a União, os municípios, porque os municípios ali, toda a economia daqueles municípios gira em torno das mineradoras. Então, os prefeitos dando entrevista lá, falando, não, tudo bem, o acidente aconteceu, mas eu preciso da mineradora aqui. Não pode tirar a mineradora, porque a mineradora sustenta toda a região, os tributos que advêm da mineradora geram a riqueza ali da região. Eu acho realmente que esse acidente é um absurdo. Muita gente comeu bola nesse caso.
caso, já era uma tragédia Literalmente, anunciada. Já era uma tragédia anunciada, tinham vários relatórios dizendo que a barragem estava prestes a estourar, e tem outras já prestes a estourar também, que eu não estou vendo medidas sendo adotadas. Estourou uma no Mato Grosso e ninguém falou Como nada. o Sanseverino mencionou, o que acontece em direito ambiental é prevenção. Depois do dano verificado, você tenta retornar ao estado anterior, só que o dano ambiental, por excelência, ele não retorna ao estado anterior. Então, o negócio é prevenir. E a gente não está vendo prevenção. Então, nesse caso aí, teve gente que ficou desalojada, gente que morreu, teve as pessoas perderam aquele convívio social, as cidades desapareceram, aquelas determinados bairros, determinadas localidades desapareceram, foram cobertas pela lama. Isso daí é reparável, está chegando em Abrolhos, já passou lá no Espírito Santo, estragou todas as praias maravilhosas do Espírito Santo. Isso não tem como compensar. Agora vamos ver de onde que vem o dinheiro. A gente está falando de ações coletivas, de ações civis públicas, tem um dinheiro já lá reservado, vamos dizer assim, tem um dinheiro lá bloqueado pelo Ministério Público. Eu vi uma notícia nesse sentido, mas aquele dinheiro não vai servir nem para o começo. Então, não vai retornar nem o status quo e não vai reparar nem financeiramente, também não vai. Esse desastre aí vai qualquer coisa que fizerem em matéria de recomposição ou de dinheiro não vai ser suficiente, infelizmente. Eu tenho duas perguntas. Já está tecnicamente comprovado que já chegou em Abrolhos. Você tem notícia? Sim. Só não sabe a extensão. Exatamente. Nesse momento, o que está se buscando é aquilatar até onde vai, até onde chegou e até onde pode chegar. Tá. E a OAB e o Ministério Público estão pensando em entrar com alguma medida para prevenir que outras barreiras se rompam, já que já temos notícia dessas ameaças? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta da Rosana, ela nos permite, Zancopé e Calazans, repercutir uma questão que é o cerne principal, e o Rolo, que conhece bem também a área ambiental, pode nos ajudar numa reflexão. Nos países chamados desenvolvidos, a defesa civil tem uma importância, uma preponderância, ela tem verba, tem estrutura. E aqui, se eu perguntar a cada um de vocês, que são pessoas experientes nas suas histórias de vida, se cada um de nós conhece, em algum momento, nesta cidade ou por onde viajou, no nosso Brasil, situações de risco da população, nós vamos dizer que nós todos conhecemos e sabemos que há ocupação de encostas de morro, de topo de morro, de perto de rio, e, portanto, não há uma política governamental que institui uma defesa civil séria, séria no sentido de botar as pessoas na cadeia, séria no sentido de botar os responsáveis numa situação de dizer o seguinte: crime ambiental nesse país tem que dar cadeia. Não é só para o cara que cria animais, a fauna, etc. e tal. É também para esse pessoal que permite a ocupação irregular de morro. Se nós formos aqui na Baixada Santista, você vai encontrar uma ocupação irregular. E é o mais incrível que possível. A gente vai conversar com os promotores, que são seríssimos, seríssimos. Você vai conversar com eles, eles se sentem muitas vezes impotentes. Vou dar um exemplo. O GAEMBA da Baixada Santista, que é o Grupo de Atuação do Meio Ambiente da Baixada Santista, tem 4 técnicos para todo o litoral. É impossível. Então, nós precisamos de uma reformulação, Zancopé, estruturada. A defesa civil tem que ser um braço do governo, sério o suficiente, com autonomia, e esse braço tem que ter assento à OAB, assento ao Ministério Público, como outros, e ser sério o suficiente para dizer: olha, ou cuida, ou vai para a cadeia. Porque senão nós vamos sempre estar correndo atrás do prejuízo, não é, Rolo? Claro, Quando o governador, o Mário Covas, nos levou, acho que o Calazans deve ter até acompanhado, e promoveu uma retirada de todas aquelas famílias na encosta e falava: Serra do Mar desocupou todo mundo, uma bravata própria dele, né? Eu tirei. Uma semana depois, os caras que tinham sido desalojados, tinham recebido casa, venderam as casas, estava tudo ocupado de novo, como se nada tivesse acontecido. O Calazans acompanhou de perto. Eu lembro disso. Agora, o que eu fico... Aqui vocês são advogados, sabem melhor que eu, e são representantes da justiça. Tem que se fazer alguma coisa para se revitalizar a justiça nesse país. Se eu passar com o meu carro numa estrada em cima do mico dourado, eu vou para a cadeia, não tem conversa, e vou ficar anos na cadeia. Acontece um fato como esse, que destrói
praticamente metade dos rios de um país. Lá para baixo foi tudo para o espaço. Mas não morreu Eu nenhum escutei- mico dourado lá. nenhum. Eu escutei o presidente da Samarco numa entrevista outro dia, eu fiquei horrorizado. Ele vendendo a ideia de que, olha, se fala que em 20 anos vai se recuperar, mas estudos que nós fizemos recentes, em 10 anos, Não, mas o cara tinha que estar na cadeia, também acho. trancado na cadeia. E por um tempo indeterminado. Não acontece nada, ficam falando na grana. Até Não, recuperar. vai um dinheiro não sei para onde, vai um dinheiro para não sei. Não acontece nada, Tem rapaz. os pescadores, tem as pessoas que vão ingerir sem saber peixes contaminados, porque contaminou um sem número de espécies aí, que a população habitualmente se alimenta dessas espécies. O estrago é imensurável. E não foi ninguém preso, ninguém vai isso preso, que não não dá acontece pra nada. acreditar. Se fosse lá no Canadá, por exemplo, a sede da empresa, com certeza já estava todo mundo preso lá. Pois é, muito triste. Mas San então, Severino, só para confirmar, quer dizer que a Abrolhos já foi... Na verdade, a notícia que chega é que a Abrolhos está sendo atingido. Respondendo de forma mais pontual à questão da Rosana, as pessoas estão, os técnicos do Ministério Público e também os técnicos que foram indicados, verificando a velocidade para tentar encontrar a limitação do prejuízo. Ainda isso depende de vento, depende de corrente Você marítima. não tem como barrar isso. Como é que tecnicamente você vai barrar essa invasão? Não tem como. Pois é, mas é por isso, Calazans, Não é? Não tem que como. A coisa ideia vai até onde for. Justamente, como é que você faz com vazamento na água na tua casa? Ela encontra um buraco e vai embora. Então, o que está sendo visto nesse momento é, com os ventos, com a dimensão, com a força, até onde pode chegar. E tentar mitigar, estabelecer condições de alertar as populações de onde isso pode chegar e aonde o dano já ocorreu, tentar dimensionar. Mas, mais do que isso, nós precisamos de uma defesa civil séria para evitar, para que a gente possa amanhã não estar aqui de novo falando de outros danos e de outros desastres ambientais. então eu deixo meu pedido. Por favor, lá nas comissões da OAB, judicializem a questão para evitar novas. Em termos preventivos, né? Preventivos. Não em relação a esse episódio aí que já está... Esse episódio já foi. Vamos tentar evitar outras quebras de barreira, já que existem indícios noticiados para todos os lados. Isso lembra, Zancopé, aquela tragédia da Boate Kiss, né? Logo depois da Eu pensei tragédia da nisso, Boate eu pensei Kiss, começaram a revisar todas as Normas de baladas, conduta. vamos dizer, ver teatros que não tinha saída. Hoje está tudo igual. Hoje, de repente, você entra num todo teatro... mundo viu, mas não fez nada. Então, você entra num teatro hoje, tem teatro aí, tem muito lugar que a gente frequenta que não tem vazão para o número de pessoas que comporta. Então... Agora, deixa eu fazer aqui uma colocação que eu acho importante, até porque há uma certa exploração disso quando há na questão política, e eu sei da seriedade do debate com a Rosana, que é uma querida liderança da OAB, e que é importante que reconheça isso. Mas é importante ressaltar o seguinte, a OAB pode entrar com ação civil pública? Pode. Deve. É uma questão para pensar. E explico por que é uma questão para pensar, para esclarecer. O custo de uma ação civil pública, sobretudo na área ambiental, Rolo, você conhece bem, é uma questão perícia de multidisciplinar, né? a perícia. Então, posso dar um exemplo, que lá atrás, no exercício da presidência, uma pessoa que vocês conhecem, com Rubens Aprobato Machado, entrou com uma ação, lá no caso da usina Porto Primavera, em Presidente Prudente. Porque todo o status quo que havia lá foi mudado com a represa que entrou e mudou aquela região. A usina hoje lá, em homenagem ao ministro Sérgio, já me vem o sobrenome do Sérgio. Sérgio Mota, lembrei. Muito bem, esta usina, nós entramos na ação junto com o Ministério Público. O que aconteceu? O Ministério Público fez um acordo, a OAB ficou sozinha. O resultado, a perícia disso, custaria milhões aos cofres da ordem. Então, o exercício da presidência da OAB, hoje o nosso batoninha Marcos da Costa reeleito, como nós fomos reeleitos por mais de 3 anos, é o trabalho de sempre avaliar. A obrigação funcional e institucional é do Ministério Público. A OAB deve, sim, na maioria das vezes, ingressar como amicus curiae e fazer o seu trabalho, aí sim, com profissionais do galardão, da competência de uma Rosana Chiavessa, que vai lá e bota o dedo na ferida. Agora, assumir o patrocínio, não pode esquecer que isso tem custo.
e o custo para a classe, muitas... Imagine o seguinte, se nesse momento aqui, a OAB tivesse que pagar essa conta da perícia da Samarco. Não, mas Severino, desculpa. é irônico. Só uma dúvida. O governo faz acordo. Não, mas só uma dúvida. É. No caso da Com ele próprio. Mas, ele próprio. Mas uma dúvida que eu tiro até com vocês dois, Rolo e Sanseverino, porque não é minha área. Mas não seria muito fácil transferir o valor dessa perícia, no caso da Samarco, para a Samarco? Dá para inverter os Mas tá custos falando da no perícia, caso porque de uma ação, a né? inversão numa ação. do ônus da prova Porque já pode que eles aplicar são nesse culpados- caso, e aí tem a inversão dos custos. E dá para falar, o problema é o seguinte, Rosana, Entendeu? você lida, como a gente, como nós, você lida com juízes, e sabe que tem juiz, é possível em termos de ação civil pública, que... direito difuso e coletivo. Mas que- vai que... Não, mas aí existe o risco, eu concordo. Eu acho que esse risco do juiz mandar as custas para a OAB pagar, não. Você entrou com a ação, agora você paga as custas. Aí eu mostrava para o mundo inteiro, olha a decisão desse magistrado, entendeu? Não é possível um negócio desse. O governo faz acordo, é interessante. Calazans, 1 minuto para você falar sobre as delações, né, as declarações do Jacques Wagner, até porque agora ele já aparece como plano B para a próxima eleição. É o tal negócio, essa turma que está aí, quanto mais se mexer, mais vão pegar, né? Mais vão pegar. É um esquema de profissionais da área. São profissionais. E, do outro lado, você tem um povo da justiça jovem, abnegado, de muita coragem, capitaneados pelo Sérgio Moro, que estão levantando e... Eu fico imaginando o nível de pressão que esses camaradas devem estar passando. Com certeza. Imagine o nível de pressão. E tão firmes lá e dando esse fôlego de esperança para o povo brasileiro. Acho que vão pegar todo mundo. Eu acredito nesse país. Nós já passamos por coisas piores. Nós vamos passar por mais essa. E eu ainda vou ver a chefia na cadeia. Acreditem se quiser. Marcos Calazans, você enriquece o nosso Gente que Fala, é muito bom tê-lo aqui. Tenho certeza que os ouvintes da Trianon, que estão habituados com a tua voz... Um grande abraço para essa sentem- turma maravilhosa da Trianon. se sentem recompensados com a tua presença sempre. Rolo, muito bom tê-lo aqui. Um abraço ao Dr. Alberto Rolo. Mando sim, é um prazer estar aqui, ainda mais nessas companhias aqui. E o programa passa rapidinho, né? A gente chega aqui, começa a discutir, o programa passa rápido, é sempre um prazer estar aqui. Zancopé, e ainda mais com uma plateia, aí, uma mesa tão seleta. Obrigado. Sanseverino, muito bom tê-lo aqui. Espero que retorne muitas outras vezes. Obrigado, Zancopé. Uma honra, um privilégio, aprendi, convivi. Espero que os nossos ouvintes tenham curtido e espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a estar perto um do outro. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade da troca de ideias e do aprendizado. Rosana Chiavassa, reitero aqui o que disse no início do nosso Gente que Fala, da tua atuação e do teu empenho em fazer a mulher ter o seu valor reconhecido. Se Deus quiser. Sanseverino, muito bom te rever. Rolo, manda um beijo para o teu pai e para tua mãe. Amo de paixão eles. Calazans, tamo junto, tamo junto. Zanca, que você tenha um ano maravilhoso, trazendo notícias boas para quem nos ouve e enfrentando na jugular aqueles que precisam ser enfrentados. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.